Uma nova história se desenrola quando uma jovem se encontra no centro de uma luxuosa festa repleta de convidados. De repente, um homem conhecido como Lord Marcos, com uma voz que ecoa por todo o salão, grita com ela, rasga uma página e a joga em seu rosto, declarando diante de todos que está rompendo seu noivado com Ciel. Ela, confusa, pergunta o motivo, mas ele a interrompe friamente, mandando que pare de fingir inocência enquanto segura outra mulher firmemente ao seu lado. O salão cai em silêncio, chocado ao ver o noivado do príncipe e de sua noiva desmoronar de forma tão pública e humilhante. Cerrando o maxilar em frustração, Marcos a acusa de atormentar Anaka desde que descobriu que ela era a verdadeira santa, empurrando-a a escada abaixo, derramando vinho em seus vestidos e tratando-a cruelmente por ciúmes. Tudo isso se passa no reino de Grandil, uma terra onde, a cada 100 anos, nasce uma santa. 7 anos atrás, o Palácio Real profetizou que a próxima santa seria filha da família nobre do Visconde. E, como filha do conde, Cibele foi imediatamente declarada santa e ficou noiva do príncipe pouco depois. Ela narra que, há apenas algumas semanas, sua madrasta afirmou que Anaka era a verdadeira santa, rotulando-a como uma fraude. De volta ao presente, uma jovem dá um passo à frente, chamando Cibele de cunhada e perguntando como ela pôde fazer algo tão horrível. Cibele se defende, dizendo que sempre foi Anaka quem esbarrava nela, não o contrário. Marcos suspira, admitindo que já não sabe mais do que Ciel é capaz, e pelo bem da verdadeira santa, declara que Ciel será exilada para as distantes e perigosas terras de Tori. Os olhos de Cibele se arregalam de incredulidade ao perguntar se ele realmente pretende mandá-la para Tori, e os convidados murmuram chocados com a decisão drástica. Ela o lembra de que aquela terra é infestada de monstros e abriga o corpo de elite dos cavaleiros da primeira noite. Marcos continua, afirmando com firmeza que ela servirá no alojamento dos cavaleiros. A multidão fica indignada, incapaz de acreditar que uma nobre receberia tal punição. Mas Marcos permanece firme, declarando que a decisão é final e que, mesmo que ela implore por perdão, nada mudará. Para a surpresa de todos, Cibele sorri e agradece ao ex-noivo por escolher esse destino para ela. Ele se irrita, perguntando se ela enlouqueceu. Até mesmo Anaka parece surpresa, exclamando que ela será enviada para trabalhar entre homens rudes. Mas, para o espanto geral, Ciel apenas sorri e responde que fará tudo com prazer. Um leve sorriso brinca em seus lábios enquanto agradece silenciosamente aos céus. Talvez Deus realmente exista. Por anos, ela guardou seus pensamentos, incapaz de revelar sua verdade, sempre foi fascinada por homens fortes e musculosos. Na verdade, ela adora cavaleiros, especialmente os do Palácio Real. O corpo dos cavaleiros da primeira noite, em particular, é um esquadrão de elite escolhido entre os melhores, e vê-los arriscar a vida, com seus corpos firmes e suados visíveis mesmo sob os uniformes, sempre despertou algo dentro dela. Agora, poder viver entre eles no alojamento parecia um sonho se tornando realidade. Sem hesitar, ela segura a mão de Marcos, agradecendo sinceramente por tal favor. Olhando para ele, ela admite em pensamento que não o odiava, ele simplesmente nunca chamou sua atenção. Era apenas magro demais. Então, para espanto de todos, ela abraça Anaka e a parabeniza por se tornar a futura rainha. E, com esse gesto ousado, é gloriosamente exilada como a falsa santa. Semanas depois, Cibele finalmente chega ao território remoto de Tori. Carregando apenas sua mala, ela chega ao alojamento dos cavaleiros e se apresenta a uma mulher severa chamada Elva, que lhe concede permissão para se instalar. Ao entrar em seu quarto designado, Cibele fica surpresa com o tamanho e a beleza do lugar, enquanto Elva parece confusa com sua reação, observando que uma nobre como ela deveria ter quartos muito mais grandiosos na capital. Cibele sorri educadamente, embora saiba que só teve um quarto luxuoso até sua madrasta tirá-lo dela. Depois de desfazer as malas, Elva instrui a segui-la até o andar de baixo, e Cibele concorda animadamente. Elva não pode deixar de notar seu entusiasmo e pergunta por que ela parece tão feliz. Cibele responde com uma risada leve que simplesmente gosta desse tipo de coisa, embora, por dentro, saiba que é tudo por causa dos cavaleiros, e precisa manter isso em segredo para não levantar suspeitas.
Mesmo assim, Elva parece aliviada por encontrar alguém tão disposta, explicando que estão com falta de pessoal e que sua chegada foi uma sorte. Ela alerta de que o trabalho ali é árduo, muito além do que alguém de origem nobre costuma suportar. Cibele abre os braços e declara apaixonadamente que está pronta para qualquer tarefa que Elva lhe atribuir, cozinhar, esfregar, lavar, prometendo fazer tudo com dedicação. Sua paixão surpreende Elva. Mas para Ciel, aquilo é algo familiar. Desde a morte de seu pai, há 5 anos, sua madrasta a obrigava a fazer todos os serviços domésticos. Para Cibele, aquilo era uma segunda chance, uma vida em que não é mais uma aristocrata indefesa. Em seu coração, ela agradece silenciosamente a madrasta por tê-la mandado para lá. Virando-se para Elva, ela expressa sua disposição para fazer o que for necessário e promete pedir orientação sempre que não souber algo. Determinada a melhorar e dominar cada tarefa, Elva sorri, suavizando o semblante, e reconhece que a vida não tem sido fácil para Ciel. Ao notar sua pequena bagagem, Elva pergunta por que traz tão poucos pertences. Cibele pensa, envergonhada, que é humilhante, tudo o que possui agora cabe em uma única mala. Sua madrasta e Anaka levaram tudo o que seu pai lhe dera. Ainda assim, ela se conforta pensando que está tudo bem, aquilo marca o início de sua nova vida. Diante de um portão, ela espera a permissão para entrar. Elva informa o comandante sobre sua chegada. Cibele fica surpresa, não esperava conhecer o comandante pessoalmente. O jovem se volta, a cumprimenta calorosamente e comenta que sua viagem deve ter sido cansativa, convidando-a a sentar-se. Por dentro, Cibele entra em pânico, o comandante em pessoa lhe oferece um assento. Seus olhos se fixam no físico dele, e suas bochechas coram ao perceber que este é o lendário líder dos Cavaleiros da Primeira Noite. Tomada por felicidade, pensa que não se importaria em morrer ali mesmo. Rapidamente, tenta se acalmar, aquilo era apenas o começo. Ela se apresenta educadamente, dizendo que estará sob seu comando a partir de agora e, embora talvez não seja muito útil, espera contar com sua orientação. Após um breve silêncio, o comandante ri, achando-a divertida. Cibele congela, temendo ter dito algo tolo por empolgação. Sentando-se nervosa, ela o ouve dizer para falar de modo mais informal, apresentando-se como Léo. Quando ela o chama de senhor, ele sorri gentilmente e explica que não gosta de formalidades, todos sob seu comando são como uma família, e ele prefere interações casuais. Pergunta se ela está bem com isso. Ainda tentando manter a compostura, ela escapa e o chama de senhor de novo. Observando seu sorriso acolhedor, Cibele se sente tocada. Já fazia tanto tempo que ninguém lhe sorria assim que ela nem se lembrava da última vez. Léo é totalmente diferente de seu ex-noivo, e, com esse pensamento, sua admiração pelos cavaleiros se aprofunda. Léo informa que a apresentará aos outros mais tarde, durante o jantar, o que soa ótimo para Ciel. Elva acrescenta que, até lá, lhe mostrará o local. Enquanto caminham pelos terrenos do castelo, Cibele se comporta como uma admiradora entusiasmada, encantada por estar no mesmo lugar onde os cavaleiros vivem e treinam. O pensamento a enche de empolgação e inspiração profunda. Elva menciona casualmente que Cibele pode explorar o lugar até o jantar, mas, para sua surpresa, Cibele declara com entusiasmo que quer começar a trabalhar imediatamente. Confusa, Elva pergunta se ela não está cansada após uma viagem tão longa. Cibele responde alegremente que não, pois passou o dia todo sentada na carruagem, seu corpo está cheio de energia. Elva arqueia uma sobrancelha e pergunta se ela quer ajudar a preparar o jantar. Ciel concorda com entusiasmo em ajudar. Elga acha que Ciel é uma jovem incomum, cheia de um espírito inesperadamente vibrante. Ciel ri e pergunta se é isso mesmo que Elga pensa. Enquanto isso, 2 cavaleiros próximos notam Cibele e se perguntam em voz baixa se ela é a nova recruta. Um deles pensa em se apresentar, mas o outro sugere esperar até o jantar. Um cavaleiro lança um olhar para Léo e pergunta se algo o incomoda. Léo apenas responde que não é nada. Assim, aquele dia marca um ponto de virada para Ciel, ela finalmente tem a oportunidade de trabalhar no lugar com o qual sempre sonhou. A partir de agora, precisará ver como as coisas se desenrolam a seu favor. Enquanto isso,
Léo está sozinho em seu quarto, rabiscando anotações em seu diário enquanto reflete. A jovem que ele conheceu naquele dia era completamente diferente dos rumores que ouvirá antes. Ele sabe muito bem que ela foi noiva do príncipe de Grandil e rotulada como a falsa santa, supostamente atormentando sua irmã mais nova ao descobrir que ela era a verdadeira escolhida. Essa suposta traição teria levado ao rompimento do noivado. Uma história que Léo sempre considerou difícil de acreditar. Ainda assim, em um lugar como aquele, cercado por monstros e distante da capital, eles aceitam qualquer um disposto a trabalhar, e a maioria das pessoas ali carrega algum tipo de bagagem ou passado conturbado. Como líder, o único objetivo de Léo é manter a paz e a segurança, então ele decidiu orientá-la, independentemente de quem ela realmente fosse. No entanto, após a primeira interação, ele não pôde deixar de rir discretamente diante da confiança peculiar dela. Um sorriso brinca em seus lábios enquanto ele se pergunta se ela pretende se casar com ele ou se fixar ali permanentemente. A maioria dos recém-chegados chega apavorada ou exausta, mas ela parecia cheia de energia, com olhos verdes brilhantes e um entusiasmo inabalável. O que o chocou ainda mais foi a simplicidade de suas roupas, nada do que se esperaria de uma nobre. Talvez fosse punição ou exílio. Ainda assim, ela irradiava a vida durante o primeiro encontro. Nesse momento, um de seus homens entra no quarto e percebe Léo pensativo, com uma expressão séria. Brincando, ele pergunta o que há de errado, dizendo que Léo parece estar com cara de poucos amigos. Léo o cumprimenta chamando de murco e garante que não é nada, mudando de assunto e perguntando o que ele acha da nova garota. Pegando um pouco desprevenido, Murco pergunta em que sentido. Léo explica que está falando de Ciel, perguntando se ele também a achou diferente. Murco concorda, admitindo que esperava uma mulher nobre e astuta, mas ficou surpreso ao encontrar alguém tão simples. Léo concorda, comentando que, embora ela não se pareça com uma dama de alta linhagem, isso não é algo ruim. Há algo revigorante e incomum em sua presença que permanece em sua mente. Ele também ouviu dizer que ela ajudou a preparar o jantar, e curiosamente, a comida estava melhor do que o normal. Ambos acham estranho que uma ex-nobre se disponha a cozinhar para os outros. Murco especula se isso faz parte de algum novo tipo de educação nobre, mas Léo balança a cabeça, dizendo nunca ter ouvido falar de nada parecido, mesmo tendo estado longe da capital por muito tempo. Ainda assim, ele admite que o cuidado dela e suas habilidades culinárias não eram ruins. A partir de amanhã, ela começará oficialmente o trabalho ali, e Léo acredita que a verdadeira natureza das pessoas costuma se revelar rapidamente. Mas o que realmente o preocupa é outra coisa, ele começa a questionar se os relatos que recebeu sobre ela estavam errados desde o início. E se tudo o que acreditavam sobre seu caráter fosse falso? Essa dúvida permanece em sua mente, levando-o a querer descobrir a verdade por conta própria. Na manhã seguinte, Cibele acorda antes de todos. Até os cavaleiros se surpreendem ao vê-la já desperta e ativa. Com seu tom habitual, alegre e gentil, ela explica que levantou cedo para ajudar no preparo do café da manhã. Momentos depois, empurra a porta da cozinha e cumprimenta todos com um caloroso bom dia. A equipe da cozinha e os outros presentes se espantam com tanta energia logo cedo. Sorrindo, ela pergunta se há algo com que possa ajudar. Elva observa com curiosidade e pergunta se há algo que ela não saiba fazer. Observando-a, Cibele se pergunta silenciosamente se é isso que significa ter uma irmã mais velha, talvez alguém como Elva. Seu olhar se volta para a despensa, e ela percebe que, mesmo sendo uma área remota, os mantimentos são generosos. Está claro que os moradores dali recebem ingredientes de alta qualidade sem restrições. Graças a isso, ela pensa, também pode desfrutar de refeições deliciosas. Parece um sonho, boa comida, colegas gentis, e acima de tudo, viver entre os cavaleiros fortes e bonitos que antes só podia admirar de longe. Seu coração dispara de alegria, e ela promete a si mesma continuar sendo uma boa garota, desejando em silêncio que as coisas permaneçam assim para sempre. Quando Elva pergunta se ela sabe fazer omeletes, Cibele responde com confiança que sim. Mais tarde, quando o café da manhã é servido, todos começam a procurar quem preparou as omeletes. Claramente impressionada com o sabor, Elva informa que foi Ciel,
acrescentando que ela também cuidou do tempero da sopa. Os cavaleiros ficam genuinamente surpresos, comentando que até a sopa está melhor do que o normal. Um deles pergunta, curioso, o que ela acrescentou. Cibele apenas sorri e pensa consigo mesma, amor. Depois, diz em voz alta que está feliz que tenham gostado. Os cavaleiros não conseguem parar de comer, dizendo que a comida está tão deliciosa que se sentem revigorados e mais motivados para cumprir suas tarefas. Elva, satisfeita com o resultado, entrega oficialmente a responsabilidade das refeições a Cibele, que aceita alegremente. À noite, Cibele sai para lavar as roupas, mais uma vez impressionando Elva com sua habilidade e eficiência. Embora um pouco corada de tanto esforço, Cibele admite que é a primeira vez que trabalha tanto de uma só vez, então talvez demore um pouco mais. Para Elva, no entanto, ela já trabalha com uma rapidez impressionante. Sorrindo, Ciel pergunta se ela realmente acha isso, e sente-se radiante por dentro, determinada a dar o seu melhor para atender às expectativas de todos. No entanto, ela tem um pouco de dificuldade ao pendurar as roupas, pois os varais são altos demais para sua estatura. A verdadeira razão pela qual sempre tenta terminar as tarefas rapidamente está em seu passado, devido à educação rígida que recebeu, uma nobre criada como serva, ela nunca teve muito tempo livre. Costumava cozinhar suas próprias refeições, limpar seu quarto e lavar as roupas sozinha. Por isso, desenvolveu o hábito de apressar o trabalho apenas para sobrar tempo de ler romances, especialmente aqueles com cavaleiros frios e elegantes. Também costumava espiar pela janela para assistir aos treinos dos cavaleiros. Na verdade, foram esses dias que a prepararam para lidar tão bem com o trabalho agora. Enquanto separa as roupas, ela percebe de repente que todas têm o mesmo estilo, e, com um sobressalto, percebe que são as roupas usadas sob as armaduras dos cavaleiros. Tomada por alegria, sua cabeça gira por um instante. Elva nota algo estranho e corre até ela, perguntando se está tudo bem. Cibele rapidamente pede desculpas, dizendo que só se sentiu um pouco tonta. Elva insiste que ela descanse e tire o resto do dia de folga, mas Cibele recusa educadamente, dizendo que está bem. Por dentro, ela entra em pânico, se descobrirem o motivo de sua empolgação, talvez a expulsem, e ela não suportaria perder o que parece um paraíso. Determinada a ficar, ela se força a manter a compostura. Afinal, já foi noiva de um príncipe, precisa se comportar. Nesse momento, alguém a chama por trás. Ao se virar, ela vê Léo se aproximando. Ele diz que tinha saído para resolver algo e, ao voltar, a viu se esforçando para pendurar as roupas. Cibele fica sem jeito, sem acreditar que ele a viu naquele momento. De repente, Léo coloca a mão dentro do balde que ela usava. O coração de Cibele dispara, confusa e divertida, ela se pergunta se aquilo é algum tipo de recompensa por seu esforço. Será que esse é seu pagamento pelo dia? O pensamento a deixa surpresa e encantada. Ela então diz gentilmente a Léo que ele não precisa ajudar nas tarefas e sugere que descanse, mas ele balança a cabeça, discordando. Explica que o lugar está com poucos funcionários e que todos tentam fazer o máximo possível por conta própria. Pouco depois, mais cavaleiros se aproximam, dizendo que também querem ajudar. Ao observá-los, Cibele finalmente entende o que Léo quis dizer quando afirmou que todos ali são como uma família. Aqueles cavaleiros não apenas arriscam a vida em batalha, até mesmo os que trabalham nos alojamentos enfrentam. Dito perigo é algo diário ali. Ainda assim, o ambiente permanece acolhedor e caloroso. Depois de terminar suas tarefas, Cibele se senta ao lado de Elga para aproveitar a refeição. Com um sorriso suave, ela comenta como todos ali são gentis. Elga concorda e pergunta se é assim que ela vê, então revela que cada pessoa naquele lugar tem sua própria história, inclusive ela mesma. Conta que foi praticamente vendida para pagar as dívidas da família e que a maior parte do que ganha ainda é enviada para casa. Apesar disso, agora prefere muito mais a vida que leva ali do que a que tinha antes. E tudo isso porque, como Cibele disse, as pessoas ali são verdadeiramente maravilhosas. Ao ouvir isso, Cibele percebe que não é a única que passou por dificuldades. Talvez, ao vir para aquele lugar, tenha finalmente encontrado um pouco de felicidade. E sente que muito disso se deve à bondade genuína de Léo.
Ela comenta que Léo não é apenas acessível e gentil, mas também carrega uma certa elegância, deixando claro que deve ter sido muito bem educado. Helga concorda com um pequeno sorriso, mas Cybele nota algo em sua expressão e rapidamente acrescenta que Helga também é sensata, graciosa e bonita à sua maneira.